Você já sentiu aquele medo que não sai do peito? Aquela angústia que parece apertar o coração e roubar o ar, mesmo quando tudo ao seu redor parece tranquilo? Pois é, eu vivo isso quase todos os dias. A ansiedade de perder quem eu amo é como uma sombra que me acompanha em silêncio. Não importa se estamos rindo juntos, se estamos vivendo um momento feliz ou até mesmo quando tudo está bem. Dentro de mim existe uma voz insistente sussurrando: e se acabar? E se for a última vez? E se amanhã essa pessoa não estiver mais aqui? Eu sei, pode parecer exagero para quem nunca passou por isso, mas para quem sente, é uma prisão invisível. Eu me pego imaginando 1000 cenários de tragédias que nunca aconteceram. Um simples atraso já vira motivo para meu coração disparar. Até logo se transforma em "e se eu nunca mais ouvir essa voz?". Viver com essa ansiedade é acordar todos os dias em alerta, é nunca relaxar de verdade. E o mais difícil é tentar explicar para os outros, porque parece que ninguém entende. Eles dizem: para de pensar besteira, relaxa, não vai acontecer nada. Mas eu sei, não é tão simples assim. Se você já passou por isso, vai entender cada palavra que eu estou dizendo. E se ainda não, talvez essa história faça você enxergar como a ansiedade pode roubar momentos, destruir a paz e transformar o amor em medo. Antes de continuar essa história, eu quero abrir meu coração para você. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: eu já senti isso, eu sei exatamente o que ele está dizendo. E se for esse o seu caso, você não está sozinho. O medo de perder quem a gente ama é um dos sentimentos mais pesados que existe. É como carregar uma mala cheia de pedras todos os dias, sem ter para onde deixar. E acredite, muitas pessoas passam por isso em silêncio, tentando parecer fortes por fora, mas por dentro travam batalhas que ninguém imagina. E é por isso que eu decidi compartilhar minha história, porque de alguma forma eu sei que alguém vai se reconhecer em cada palavra. Talvez seja você. Talvez você já tenha sentido esse aperto no peito quando a pessoa demora para responder, ou aquela angústia quando vê alguém que ama sair de casa sem você poder controlar o que pode acontecer lá fora. Se você já passou por isso, eu quero que você fique comigo até o final, porque essa história não é só sobre medo, mas também sobre aprendizado, sobre como lidar com a ansiedade e, antes de tudo, sobre encontrar formas de continuar amando sem deixar que o medo destrua tudo. E antes de mergulhar no capítulo 1, eu quero pedir algo importante. Se esse tema toca o seu coração, deixa o seu like aqui agora mesmo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos capítulos dessa jornada. E mais, escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. E aproveita para comentar se você já viveu algo parecido. Vamos criar juntos um espaço de apoio e partilha. É estranho tentar explicar como a ansiedade começa dentro da gente. Ela não avisa, não pede licença, não se apresenta com um cartão de visita. Simplesmente aparece, toma espaço e de repente você percebe que está vivendo mais no medo do que na realidade. Foi assim comigo. Desde muito novo, eu sempre fui uma pessoa que sentia tudo intensamente. Uma palavra atravessada já ficava ecoando dentro da minha cabeça por dias. Um atraso de alguém importante já me deixava inquieto, como se houvesse algo errado que eu precisava descobrir a qualquer custo. Mas nada se comparava ao que eu sentiria anos depois, quando o medo de perder quem eu amava começou a dominar minha vida. Eu me lembro claramente de uma cena simples, mas que se transformou em um gatilho para mim. Era fim de tarde e a pessoa que eu amava tinha saído para resolver algo rápido. Disse que voltaria em 15 minutos. Eu fiquei esperando, olhando o relógio a cada segundo. 15 minutos viraram 20, depois 30, depois 40. E dentro da minha mente, cada minuto extra era um cenário novo e catastrófico. Será que aconteceu um acidente? E se alguém fez alguma coisa com ela? E se eu nunca mais ouvir a voz dela?
Enquanto a realidade era só um atraso comum, dentro da minha cabeça eu já tinha perdido tudo. O coração disparava, a garganta secava, a respiração parecia não entrar. Quando finalmente ouvi a porta se abrir, eu sorri de alívio, mas também senti vergonha. Vergonha de mim mesmo, por ter imaginado o pior sem motivo. Vergonha por não conseguir simplesmente confiar no fluxo natural da vida. Foi nesse momento que percebi: algo não estava certo comigo. O amor, que deveria ser leve, já estava misturado com medo. Eu não vivia só o presente, eu vivia cenários futuros que me roubavam qualquer paz. Esse foi apenas o primeiro de muitos episódios. Às vezes era um atraso, outras vezes um silêncio no celular, ou até mesmo um simples "mais tarde a gente se fala". Coisas normais, banais para a maioria das pessoas, mas que para mim se transformavam em tormentas emocionais. Eu podia estar cercado de amigos, mas bastava uma notificação que não chegava, uma chamada não atendida, para minha mente mergulhar em um abismo. E o pior era que eu não falava nada, guardava tudo. Sorria por fora, fazia piadas, mas por dentro parecia que eu carregava uma bomba relógio. Eu tinha medo de parecer frágil, de não ser compreendido, de me tornar em motivo de piada. Porque quem nunca viveu isso não entende. Para quem está de fora é só exagero, é drama, mas para quem está dentro é sufocante. Eu comecei a perceber sinais físicos também. O corpo não mente. Às vezes, sem perceber, minhas mãos tremiam. Outras vezes, eu ficava com dor de estômago, como se tivesse levado um soco interno. Tinha noites em que eu simplesmente não conseguia dormir. Eu me virava de um lado para o outro, imaginando todos os ICs possíveis. E no dia seguinte, mesmo exausto, eu fingia a normalidade. E assim eu fui aprendendo a viver duas vidas, a que as pessoas viam e a que só eu conhecia. Do lado de fora, eu era a pessoa que trabalhava, estudava, que tinha conversas normais, mas dentro de mim eu era um campo de batalha. Foi só mais tarde que eu entendi que isso tinha um nome: ansiedade. Mas naquela época eu apenas chamava de meu jeito. Achava que era eu quem estava errado, que era apenas uma fraqueza pessoal. Eu não fazia ideia de quantas pessoas no mundo passavam pelo mesmo. A verdade é que, quando a gente ama alguém profundamente, é normal ter medo de perder. Mas no meu caso, esse medo se tornou maior do que o próprio amor. Ele tomava conta dos meus pensamentos, das minhas ações, da minha rotina. Eu não estava apenas amando, eu estava tentando controlar o incontrolável. E claro, isso começou a afetar o relacionamento. Como não afetaria? Quando a pessoa saía, eu mandava mensagens demais, perguntava onde estava, se já tinha chegado, com quem estava. Se demorava a responder, eu já mudava de humor. Se dizia que precisava de um tempo sozinha. Eu interpretava como rejeição. Eu não queria ser assim, mas parecia mais forte do que eu. E quanto mais eu tentava disfarçar, mais crescia dentro de mim. Teve uma noite em especial que eu nunca esqueci. A pessoa que eu amava estava dormindo ao meu lado. Eu deveria estar tranquilo, afinal, ela estava ali, bem, respirando, segura. Mas, de repente, veio uma onda de pensamentos. E se for a última noite? E se amanhã algo acontecer? E se eu acordar e não encontrar mais ao meu lado? Eu fiquei olhando para o teto, imóvel, com o coração batendo tão rápido que parecia que ia sair do peito. Eu chorei em silêncio, para que ninguém percebesse. Era como se eu estivesse me despedindo de alguém que ainda estava comigo. Essa foi uma das noites mais angustiantes da minha vida. A partir desse ponto, eu percebi que não dava mais para ignorar. Algo dentro de mim estava pedindo socorro. Eu não podia mais continuar vivendo como se fosse normal. Esse foi o início da minha busca por respostas, mas também foi o momento em que eu aceitei, pela primeira vez, que havia um problema. A ansiedade não era apenas um detalhe, era parte da minha vida, moldando minha forma de amar e de viver.
E ainda que eu não soubesse, aquele seria apenas o primeiro capítulo de uma longa caminhada. Depois de perceber que algo em mim não estava certo, eu comecei a enxergar os detalhes do meu dia a dia de outra forma. Era como se, de repente, eu tivesse tirado uma venda dos olhos e visto que a ansiedade não aparecia só em momentos isolados, mas que estava em tudo. Eu acordava já em estado de alerta. Antes mesmo de levantar da cama, meu coração disparava com pensamentos que vinham sem eu querer. Será que está tudo bem com ela? Será que hoje vai acontecer alguma coisa? Era como se meu cérebro fosse programado para imaginar tragédias logo nas primeiras horas do dia. E o mais curioso é que por fora eu parecia estar levando uma vida normal. Acordava, tomava banho, me arrumava, cumprimentava as pessoas e ia para o trabalho. Mas dentro de mim era como se eu estivesse sempre me preparando para uma notícia ruim. Uma ligação inesperada, um toque diferente no celular, até mesmo o silêncio. Tudo se tornava gatilho. No trabalho eu tentava me concentrar, mas não conseguia. Bastava olhar o celular e ver que a pessoa não tinha mandado mensagem que minha mente já criava histórias inteiras. Por que não respondeu ainda? Será que aconteceu algo? Será que ela está me escondendo alguma coisa? Às vezes, quando a resposta chegava, era só um simples "estou ocupada agora". Mas para mim, esse "ocupada" vinha cheio de significados ocultos, como se houvesse um perigo escondido por trás. Isso começou a me cansar. Não era só emocionalmente, era fisicamente também. A ansiedade rouba energia, e eu vivia exausto, mesmo sem ter feito nada além de pensar. Eu me perguntava, até quando vou aguentar viver assim? Teve um dia em especial que ficou marcado na minha memória. Era um sábado à tarde. Nós tínhamos combinado de nos encontrar. Ela me disse que passaria primeiro na casa de uma amiga e depois iria direto para me ver. Eu disse que tudo bem, mas as horas foram passando e nada dela chegar. Mandei mensagem, não respondeu. Liguei, não atendeu. E pronto, meu mundo desabou por dentro. Na minha cabeça, não existia mais a possibilidade de que ela estivesse apenas distraída. Eu já a via em um hospital, em um acidente, em uma situação que eu não poderia controlar. Meu coração acelerou tanto que eu comecei a sentir tontura. Caminhei de um lado para o outro, suando frio, imaginando o pior. Quando finalmente ela chegou, sorridente e tranquila, dizendo que o celular tinha ficado sem bateria, eu desabei. Não chorei na frente dela, mas por dentro eu estava destruído. Eu queria ficar feliz por ela estar bem, mas, ao mesmo tempo, sentia uma raiva enorme de mim mesmo por não conseguir reagir como uma pessoa normal. Eu a abracei forte demais, como se tivesse a certeza de que quase a perdi. E ela, sem entender, perguntou, "Tá tudo bem?" E eu, com um sorriso falso, respondi, "Tá sim, só saudade." Mas não era só saudade, era desespero, era um medo constante de que qualquer detalhe fosse o último. Depois dessa cena, eu comecei a esconder ainda mais os meus sentimentos. Eu não queria parecer sufocante, não queria que ela sentisse que estava presa em uma relação marcada pelo medo. Então, por fora, eu tentava mostrar calma, mas por dentro era só tormenta. A cada dia, eu percebia que estava me tornando refém dos meus próprios pensamentos. Não era só o medo de perder, era também o medo de demonstrar esse medo. E isso me deixava ainda mais preso. Foi aí que eu comecei a notar que a ansiedade não vinha sozinha. Junto com ela, vinham outras coisas: insegurança, baixa autoestima, culpa. Eu me culpava por sentir demais, por pensar demais, por ser demais. E essa culpa só alimentava ainda mais a ansiedade, como um ciclo sem fim. Às vezes eu me perguntava, será que amar alguém não deveria ser leve? Será que não deveria ser bonito, tranquilo? Mas, para mim, amor e alerta andavam de mãos dadas. Eu não conseguia simplesmente viver o presente sem pensar no que poderia dar errado no futuro. Foi nesse período que comecei a buscar respostas na internet. Lia artigos sobre ansiedade,
Assistia vídeos de pessoas contando experiências parecidas. E, aos poucos, percebi que eu não era o único. Havia milhares de pessoas vivendo com os mesmos medos, as mesmas angústias. Isso me trouxe um certo alívio, mas também me assustou. Porque se tanta gente sofria com isso, significava que não era tão simples resolver. Eu queria encontrar uma saída, mas não sabia por onde começar. E no fundo, uma parte de mim tinha medo de procurar ajuda profissional. Tinha medo de ser julgado, de ouvir que eu era fraco, que estava exagerando. Então, eu continuava em silêncio, tentando lidar sozinho com um peso que só aumentava. Cada abraço que eu dava era carregado de um medo escondido. Cada despedida era uma luta interna para não pensar que poderia ser a última. E isso começou a me transformar, a moldar minha forma de viver, de amar e até de me enxergar. Eu já não sabia mais se era eu controlando meus sentimentos ou se era a ansiedade controlando a minha vida. E aos poucos, eu comecei a perceber que não era apenas a relação que estava em risco. Era eu. Eu sempre achei que silêncio era uma coisa boa, que era paz, descanso. Mas quando a ansiedade entrou na minha vida, silêncio virou inimigo. Bastava ela demorar para responder uma mensagem e minha cabeça já começava a inventar histórias. Às vezes era só um atraso de minutos, mas para mim parecia uma eternidade. Eu olhava para o celular a cada 2 segundos, esperando a tela acender. Quando não acontecia, meu peito pesava. Eu dizia para mim mesmo, calma, é só trabalho, é só correria do dia. Mas logo depois vinha aquela voz interna. E se não for isso? E se ela não quiser mais falar com você? E se aconteceu alguma coisa ruim? Era sempre assim, um conflito entre o que eu sabia e o que eu sentia. Teve um dia que marcou muito. Eu mandei uma mensagem simples. Chegou bem? Esperei. Nada. O relógio parecia não andar. Meia hora, 1 hora, 2 horas. A cada minuto que passava, minha mente inventava um novo cenário. Eu não conseguia me concentrar em nada. Tentei assistir TV, mas nem lembrava do que estava passando. Abri um livro, mas li a mesma frase várias vezes sem entender. Tudo o que eu queria era uma notificação no celular. Quando finalmente a resposta veio, era só: sim, cheguei, desculpa, estava ocupada. Eu respirei fundo, mas também fiquei mal, porque para mim 2 horas tinham sido um tormento. Para ela, tinha sido só um descuido. E aí vinha a vergonha. Eu não queria parecer desesperado, então respondia com calma, como se estivesse tudo normal. Mas dentro de mim não estava. A ansiedade é isso, ninguém vê. Por fora você parece normal, por dentro está em pedaços. Eu comecei a perceber que estava mudando o meu jeito de viver. Antes eu tinha hobbies, saía com amigos, me distraía. Depois tudo girava em torno dela. Onde estava, o que fazia, se estava bem. Não porque eu não confiasse, mas porque meu medo era maior que qualquer razão. Esse medo foi me deixando mais quieto. Eu não falava sobre o que sentia. Guardava, me fechava, e isso só aumentava o peso. Houve uma noite em que eu fiquei sozinho em casa. Ela tinha saído com amigas, disse que voltava tarde. Eu tentei agir normal. Coloquei um filme, preparei algo para comer. Mas a cada hora que passava, eu ficava mais inquieto. A comida esfriou na mesa. O filme rodava, mas eu não lembrava de nada da história. Meu foco estava todo no celular, esperando uma mensagem que nunca chegava. Quando ouvi a chave na porta, era quase de manhã. Ela entrou sorrindo, falando das risadas que tinha dado. Eu sorri de volta, mas por dentro só sentia um nó. Eu tinha passado a noite inteira em alerta, enquanto ela aproveitava sem preocupação. Não era culpa dela, eu sabia disso. O problema estava em mim. Mas como explicar? Como dizer que eu tinha medo de perder sem parecer controlador, sem parecer fraco? Esse conflito começou a me desgastar. Eu queria estar perto, queria amar, mas parecia que meu amor vinha com um pacote extra de medo, ciúme e insegurança. Eu não queria ser essa pessoa. Eu me olhava no espelho e perguntava: quem eu estou me tornando?
Por que eu não consigo simplesmente viver o momento? Aos poucos, percebi que não era só sobre ela, era sobre mim, sobre minha relação com o medo, sobre como eu enxergava a vida. Eu não tinha controle do futuro, mas agia como se pudesse prever cada tragédia. Foi nesse ponto que eu entendi. Se eu não buscasse ajuda, a ansiedade iria destruir não só meu relacionamento, mas também a mim mesmo. Depois de meses vivendo nesse ciclo de ansiedade, eu comecei a perceber como ela dominava cada parte da minha vida. Não era só esperar uma mensagem ou me preocupar com atrasos. Era sentir que cada instante sem controle era uma ameaça. No trabalho, por exemplo, meu foco já não era mais só o que eu tinha que fazer. Estava sempre pensando nela. Será que ela está bem? Será que aconteceu algo? Até no meio de reuniões, minha mente fugia para os piores cenários. Eu fingia prestar atenção, mas estava longe dali, preso ao medo que morava dentro de mim. Em casa era pior. Qualquer silêncio prolongado me deixava inquieto. Eu tentava ler, ouvir música ou assistir alguma coisa, mas nada funcionava. Meu corpo parecia reagir sozinho, mãos suando, coração acelerado, respiração curta. E eu não sabia como desligar aquilo. Uma vez eu tentei conversar com alguém sobre isso. Um amigo percebeu que eu estava estranho e perguntou: "Tá tudo bem, cara?" Eu tentei responder com normalidade, mas minha voz falhou. Não conseguia explicar. Como explicar que cada segundo sem notícias de quem você ama vira um filme de terror na sua cabeça? Então eu continuei guardando tudo para mim. Eu não queria preocupar ninguém, não queria que julgassem meu medo. Mas quanto mais eu engolia, mais ele crescia. Eu percebi que a ansiedade não era apenas um sentimento passageiro. Ela estava moldando minhas atitudes, meus pensamentos e, principalmente, minhas emoções. Eu passei a controlar cada passo dela, de forma invisível. Não para ser controlador, mas porque o medo era maior que o amor. Planejava mensagens, horários de ligação, tentava imaginar todos os cenários para me preparar. Mas nada adiantava. O medo sempre encontrava um jeito de me surpreender. Teve uma noite em que ela dormiu cedo. Eu fiquei acordado, olhando para o teto, pensando em tudo que poderia dar errado. Às vezes, sentia vontade de ligar, só para ouvir a voz dela, mesmo sabendo que era errado acordar alguém. E eu liguei. Ela atendeu. Assustada, eu forcei um tom calmo, mas tremia por dentro. Ela perguntou se estava tudo bem e eu disse que sim. Mentira, nada estava bem. Essa era a minha rotina e ela estava começando a afetar minha saúde. Comecei a sentir dores no peito, tontura, cansaço extremo. O corpo gritava e eu ainda tentava ignorar. Foi quando percebi que a ansiedade não era só emocional, mas física também. Cada aperto no peito, cada tremor nas mãos, cada noite mal dormida eram sinais claros de que eu precisava de ajuda. E mesmo assim, o medo de procurar ajuda me segurava. Medo de que julgassem, medo de que não entendessem, medo de que falhasse. Era um círculo sem fim. Eu sabia que precisava mudar, mas não sabia como. Cada passo era um desafio, cada conversa uma batalha. Eu comecei a perceber que não dava mais para viver assim. Cada dia era igual ao outro. Preocupação, medo, ansiedade. E a cada mensagem não respondida, meu coração batia mais rápido, minhas mãos tremiam e minha mente inventava os piores cenários. Foi quando resolvi fazer algo simples, mas que mudou muita coisa. Comecei a respirar. Pode parecer bobo, mas aprender a prestar atenção na minha própria respiração me deu o primeiro alívio real. Quando sentia o peito apertado, respirava fundo algumas vezes e tentava lembrar que nem tudo o que eu imaginava estava acontecendo. Não foi fácil. Nos primeiros dias, parecia que nada adiantava. Meu cérebro insistia em criar situações ruins e eu me sentia fraco por não conseguir controlar. Mas aos poucos, percebi que respirar e aceitar o momento ajudava mais do que qualquer tentativa de prever o futuro. Também comecei a me abrir com ela, não tudo de uma vez, mas pequenas coisas. Dizia: hoje fiquei ansioso, pensei em coisas que não tinham sentido, mas estou tentando lidar.
E ela entendia, não julgava, não ficava brava, só ouvia. E ouvir me fez sentir que não estava sozinho. Antes, eu guardava tudo e me sentia preso. Agora, compartilhar meus sentimentos começou a diminuir a tensão dentro de mim. Não desapareceu de repente, mas foi a primeira vez que senti que tinha controle sobre mim mesmo, mesmo que pequeno. Nos dias seguintes, tentei focar no presente. Quando estávamos juntos, eu respirava, olhava para ela, prestava atenção no momento, sem pensar no que poderia dar errado. Aprender a viver o agora foi difícil, mas libertador. Não era perfeito, havia recaídas. Um atraso no celular ainda podia me deixar inquieto, mas agora eu conseguia perceber o pensamento antes de me afogar nele. Comecei a entender que a ansiedade não define o amor nem a vida. Eu ainda a sentia, mas não deixava mais que ela comandasse minhas ações. Aos poucos, voltei a ter momentos de leveza. Pequenas coisas, como caminhar juntos, rir de piadas bobas, ou apenas estar em silêncio, passaram a ter mais significado, porque eu finalmente estava presente e não perdido em cenários inventados. Aprendi que o medo de perder quem amamos é natural, mas ele não precisa sufocar. E que pedir ajuda e compartilhar sentimentos não é fraqueza, é força. É o primeiro passo para voltar a viver de verdade.